Nossa, Rose, agora sim, chegou a nossa hora. A gente está aqui orgulhosamente entrevistando um dos maiores entrevistadores do Rio Grande do Sul, Diego Casagrande. Prazer é grande. Prazer, carinho, amor, paixão, tudo tem com essa criatura aqui, porque ele é uma pessoa assim, do bem. Bom, só para vocês sentirem, quando ele entrou aqui, eu pensei, ele vem todo de terno, né? Vem do trabalho. Não, ele chegou aqui, pessoal, todo despojado, bonitão, magérrimo. Ele tá mal intencionado. Eu não sei, quando o Diego tá casado, ele fica gordinho, mas... Ela tá arrasando com o casamento, não é assim, né, Diego? Não, peraí. Agora que eu saiba, o Diego tá solteiro. Meninas, calmem, vamos calmar. Tá? Telefone na tela. Calmem aí as fãs do Diego. Mas ele realmente, Diego, o que aconteceu, querido? Seja bem-vindo. Obrigado, olha que prazer estar aqui com vocês, Carmen, Rose. Adoro vocês, estou sempre ligado. A gente tem uma amizade, puxa vida, mais de 10 anos, né, cara? Por isso que a gente brinca desse jeito, né, Diego? É verdade, é verdade. Rose também, meu amigo Sérgio meu também. professor. Meu amigo Sérgio está bem também. Tá ótimo. Legal. Bom, eu passei esse ano aí de 2011, esse ano que passou, por um processo de revisão de algumas coisas na minha vida e foquei muito na minha saúde. Muito, né? Porque em 2010, num dos meus check-ups, lá eu faço anualmente, lá com o Dr. Lucchesi, algumas coisas não foram legais. Por exemplo, a minha pressão estava alta. E foi diagnosticado estresse. Claro, o peso contribui, eu estava 10 quilos acima do meu peso. Estresse, porque eu sempre fui um cara que eu foquei muito... Duas coisas, quando eu era muito mais jovem, eu fazia muito exercício. Eu jogava muito futebol, eu corria muito. Aí depois, quando eu estava chegando lá nos meus 30, eu foquei demais no trabalho. Não me arrependo de nada. Muito jovem, 30. 30 não é muito jovem, por acaso, Diego? Antes. Aí lá estava batendo nos 30, meus filhos nasceram, eu foquei muito no trabalho. Trabalho, família, e foi tudo maravilhoso, né? Acabou que acabei relaxando, né? Fazendo o que muitas pessoas fazem. Isso é uma coisa, Diego, que é bom de falar, né? Que realmente muitas pessoas fazem isso. Eu sempre, porque eu brinquei contigo quando estava casado, estava mais gordinho. Na realidade, isto é uma brincadeira que acontece com a grande maioria, principalmente com as mulheres. É real, né? A gente descuida é uma coisa real. As mulheres, às vezes, elas saem... Quer ver uma mulher bonita e magra, se separa. Ver ela se separar. Eu nunca vi umas gordas em casa toda feia. Se separou no outro dia. Verdade. Coitado do marido. Não, e o homem também. Dizem que pro homem o melhor emagrecedor é a solteirice, né? Pois é, né? Se bem que hoje tá mudando. Eu, por exemplo, solteiro ou casado, se amanhã ou depois vier a casar. Com certeza, né, Diego? Porque tu não é de ficar solteiro muito tempo. É verdade. Eu ia perguntar, tu és um homem de ficar casado ou solteiro? Eu sempre tive sempre enrolado, né? Mas uma coisa que eu não vou abrir mão mais cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Malhar. Não abro mão mais, não abro mão. Aprendi. Vou de exemplo para todos que estão nos assistindo. Tanto que eu vim pra cá, saí do treino, fiz um treino rápido, sabe? Um treino aonde, qual? Não, um treino de academia, assim, fazendo... Bom, explica, né? O pessoal quer saber. Um treino aeróbico, uma corrida rápida, uma musculação. Aprendi algumas coisas nesse período todo de emagrecimento e de... Não que eu fosse gordo, não é isso. Não, tu nunca foi. Nunca fui gordo. Mas, poxa, tinha um sobrepeso, né? E esse sobrepeso gerou uma pressão alta, que gerou um estresse, né? Tu tens que focar na tua saúde. Então hoje eu faço exercício diariamente. Faço musculação. Mas tu tá tentando nos enrolar, a gente já sabe que tu já falou. Ele está numa nova fase, está cuidando da saúde. Agora a gente quer saber o que tem mais nessa vida tão agitada do Diego. Nós queremos saber da trajetória do Diego Casagrande, da tua vida, dos teus gostos, qual é o teu hobby principal, fora a ginástica que tu já falou, tá? Chegou aqui cheiroso, não é, Carmen? Nossa, com animais, gente. Quando ele chegou, eu disse, que perfume. Até acertei na hora. Conta um pouco. O meu maior prazer é viajar. Eu adoro viajar. Desde sempre... Eu sei que tu viaja muito. Eu gosto. Quantos países tu já conhece? Conheço, sei lá, conheço mais de 30, né? Mais de 30 países. Tu viaja muito também pelo trabalho? Sim, acompanhando... trabalho. Aqui pela Band, por exemplo, eu já fui para a China e fui para a Coreia do Sul. Agora, com o governador no ano passado? Com o governador no ano passado. No ano anterior fui numa missão também de Porto Alegre, fui para Xangai,
Mas também, enfim, gosto de ir conheço a Europa, conheço uma boa parte da América do Sul. Qual é o América país do que tu Norte. mais gosta? Fora o Brasil, claro. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Também. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Com as suas... eu vejo muita gente falando dos Estados Unidos mal, sem conhecer os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país de 300 milhões de habitantes e você tem dentro dos Estados Unidos vários Estados Unidos. Várias culturas distintas. Uma coisa é a cultura da costa leste, outra coisa é da costa oeste da Califórnia e do meio oeste. Mas é um país que gera conduta para o mundo inteiro, com seus erros, com seus acertos. Agora, Carmen, país Estados Unidos, tá? Mas cidade, Paris. Paris, sim, né? Algum passeio em vista? Agora, tô indo, semana que vem, tô indo para Paris. Vou fazer Paris e Londres, uma semana em cada uma, vou com a família, né, com os meus filhos. E vai ser muito bom. Deixou claro, né? Com os filhos. Filhos? Meus dois filhos. Menino, menina? Um casal, a Gabriela e o Eduardo, né? Beijo, queridos. É um paizão, então, Diego? Tu curte esse lado família? Curto demais. Eu acho que foi uma coisa, né, Diego? Tem uma coisa que eu acho que... Nós somos muito parecidos em muitas coisas. Eu copio o Diego em muita coisa, a gente já conversa muito e fala muito. Então tem coisas para nós que são fundamentais. Nossos filhos em primeiro lugar. Sempre. Não há nada no mundo que faça com que tu seja algo acima dos teus filhos. Não tem. Então o amor por eles, ou aceitem eles, ou com eles, sempre, ou sem você, né? Eu acho que isso verdade. é importante, isso, porque as pessoas hoje são um pouco egoístas, né? Nessa parte do gostar. Querer as pessoas só para si. Na realidade, nós, depois que temos nossos filhos, nós não nos pertencemos, né? É verdade. Somos deles. Os filhos são uma grande lição de vida, né? A gente aprende a dividir mais, a gente aprende a ser mais tolerante. Muito mais tolerante. Muito mais, né? Um dia desse eu estava jogando War com os meus pequenos, que era um jogo que eu jogava, quando era menino, e estava jogando War na praia com eles e tal, e daqui a pouco começaram a discutir. Eles se adoram, mas de vez em quando as crianças se pegam. E não tem graça se não tiver uma briguinha, E só quem tem filho sabe. E foi. Daqui a pouco eu disse, vem cá, eu vou levantar da mesa. Falei calmamente para eles. Terminou o jogo, não, pai. Digo, com licença, vocês estão há 10 minutos brigando aqui, discutindo aqui. Com licença, não, pai. Digo, então tá, vou ficar. E fiquei, ficou tudo bem, pararam de brigar. Então dei um exemplo aqui do cotidiano. A gente aprende a ser mais tolerante, a gente aprende a ser mais parceiro, eu acho também. Ter filhos é uma grande lição de vida. E os verdadeiros valores da vida, né? Sem dúvida. Porque a gente pensa em trabalhar, a gente não cuida da saúde. Mas quando a gente tem um filho, eu acho que esse lado aflora de uma maneira tal que a gente vê que tem alguém que precisa da gente. Eu digo uma coisa, Rose, o dinheiro é uma coisa boa, o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz possibilidade de você viajar. Bons momentos, traz segurança, porque o dinheiro também traz isso. Mas definitivamente o dinheiro não é tudo. As coisas que realmente importam na vida da gente, elas não passam por dinheiro. Por exemplo, você tem uma família, né? Mas sem dinheiro tu não sustenta a tua família. Não, mas eu tô falando muito dinheiro, né, cara? Eu não tô falando. Aí tu tá indo pro outro extremo. Tu tá levando pro miséria. Não é isso. Não, para um pouquinho. Eu não tô fazendo... Só que sem dinheiro... Para aí, Tiquinho. Tudo bem que o dinheiro, tu diz assim, muito dinheiro. Não, é que eu vejo... sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Não, mas eu acho que eu entendo, Diego. Assim, acho que tem uma época da vida da gente que a gente se preocupa em trabalhar, em ser alguém na vida. E quando tu consegue formar uma família, tu consegue entender o que teus pais sempre falam pra ti e passa batido, assim, ó. Tem valores que são diferentes, é diferente quando tu tens um filho. E eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu tenho absoluta convicção. As coisas que realmente importam na vida, o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. É aquilo que eu falei, o dinheiro dá conforto, traz conforto. O dinheiro honesto, bem conquistado, poxa, isso é uma coisa boa. Tu entrou numa coisa que eu queria, já tô aqui querendo, me deu a deixa. Diego, assim, falando de amigos, eu sei que tu tem muitos amigos. Sim. Uhum. Milhares de amigos. Pessoas que gostam muito de ti. Mas tu também tem os teus inimigos, né?
Porque se tem uma coisa que tu sabe falar, é meter o pau quando tem... Não, mas eu tô... Falamos da briga dos filhos, eu ia perguntar também. E os teus filhos não aprenderam contigo essas coisas? Porque uma coisa assim, e eu admiro esse teu lado, porque hoje em dia, a grande maioria das pessoas, eles dizem assim, se tu não entrar no esquema, tu não vai longe, né? Sim. Isso a gente ouve todos os dias, isso, né? Então, uma coisa que eu digo que eu aprendi contigo e que eu te admiro muito, e eu escuto, tô ligada sempre nos teus programas, é as tuas verdades. Desde o tempo que tu trabalhava junto, que tu dava o seu comentário junto com o Rogério Mendelski, que é uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu acho que é um homem que realmente diz verdades. Comecei com ele há 20 anos, fui produtor dele. Exatamente, eu já era tua fã, junto com ele naquela época. E você sempre, eu acho que tu aprendeu também muito com o Rogério, de dizer a verdade, doa quem doer. Então essa parte, Diego, assim, eu sei que tu é criticado por isso. Isso, o que te traz de ruim ou de benefício da tua vida? Porque te manter nessa postura, eu sou tua fã de continuar te manter nessa postura, porque eu acho que se nós que estamos aqui hoje, que temos a oportunidade de falar para a TV ou para a rádio, nas rádios, e realmente de dizer as verdades, eu acho que senão o nosso país não melhora, né? E eu acho que esse teu lado eu acho fantástico. Eu queria que tu me dissesse por que, Diego, tu é tão verdadeiro e tu não tem medo de dizer essas verdades? Eu acho que é uma característica de personalidade minha e eu nunca quis abrir mão disso. Claro que com o tempo, eu tenho 22 anos de jornalismo. Com o tempo a gente vai aprimorando, inclusive, a maneira de criticar, né? Tu tá ficando mais macio mesmo ultimamente. Verdade, eu acompanho a carreira do Diego há muito tempo também. Com os colegas. Exatamente, eu vejo uma mudança incrível e gostei da mudança. Eu acho que, enfim, estou numa fase mais light, mais zen. Acho que você tem maneiras de criticar, mas eu não abro mão também da crítica, sabe? Eu acho que... Porque a crítica eu acho que é construtiva. Não tenha dúvida, sempre. E eu acho o seguinte, o Brasil é um país maravilhoso, espetacular, mas com enormes problemas. Uma coisa que, por exemplo, eu não consigo conviver de uma forma pacífica, assim, é com essa corrupção, eu não consigo. Vendo faltar coisas nos postos de saúde para as pessoas, vendo uma educação de péssima qualidade, insegurança pública nas ruas e roubalheira em tudo que é nível. Tu viu essa hoje que diz que o presidente da Câmara Federal contratou não sei quantos, 250 mil reais por mês para comprar graxa de sapato para os deputados? Mas eles fazem. Não, eu vi agora, eu acho que alguém colocou ali no Facebook, eu não sei nem bem como é que é a história. Sei que dá em torno de R$8.700 por dia para engraxar o sapatinho, porque tem que ser... Meu Deus do céu, tem o Vale Terno, tem o Vale Apartamento, tem... Agora estavam falando aí em construir um prédio de 50 milhões de reais novo na Assembleia. Eu até falei nos meus espaços da rádio, digo, por favor, pega esses 50 milhões e constrói uma escola modelo. É verdade, já ajudava uma bastante. Escola de tempo integral. Um posto de saúde modelo. Eu acho que os nossos políticos precisam educação. Parar de gastar dinheiro em coisas que não sejam serviços efetivos para a população. Então, a minha linha é essa, eu bato nisso. Independente, viu, Carmen? Independente de partido, a minha crítica é geral. Óbvio que em determinado momento aqui em Porto Alegre eu fiquei muito marcado por criticar o PT, mas o PT ficou muito tempo aqui também, né? Também não tinha outro para criticar, né? Então, eu falava das coisas da cidade, né? Ou não é verdade? Diego, foi muito bom saber um pouco mais da tua história, da tua trajetória. Que legal, prazer estar aqui. E como a gente falou tanto em educação hoje, eu gostaria de terminar um pouco esse bate-papo, Carmen, falando um pouco pro pessoal que está em casa, que quer ser jornalista, que sonha em ser jornalista. Tu és um exemplo de jornalista para ti, para mim, para quem está em casa e acompanha aí. O que tu diria para quem sonha em seguir a nossa profissão? Que busque seus sonhos, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo, para aqueles que se dedicam, para aqueles que trabalham. O jornalismo é uma profissão dura, existem profissões mais tranquilas do que a nossa. É uma profissão que exige muito suor, muita adrenalina, muita entrega do teu tempo, dos teus finais de semana, mas se você gosta, se você é vocacionado, se você acredita nisso, vai, que as pessoas se dão bem. Conheço muita gente que se deu bem no jornalismo, sabe? E que gosta do que faz. Bom, o Gerson está nos mandando embora. Está nos pressionando aqui. Queria muito que esse programa inteiro fosse com o Diego. Ainda vamos fazer um sozinha com o Diego. Quem sabe, né? A gente vai aprender muito. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Foi um grande prazer. Pelo teu tempo. Para nós também. Uma viagem maravilhosa a Paris. Obrigado. E sucesso e mais sucesso. Um beijo grande para ti. Outro.